começando mais um episódio, Me Explica Musa número 6, aqui nos estúdios do Keep Broadcast. Acessem os endereços aqui para acompanhar. E vamos lá, juntando as principais perguntas que me fazem durante a semana nas redes sociais, focadas em temas da atualidade, sejam locais ou internacionais, tento separar as principais para a gente debater um pouco e aprofundar nos temas econômicos, tá? Então vamos lá, para começarmos, ser curto e direto, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, que sempre me ajuda no trabalho diário aqui, tá? Bom, vamos lá, começando. Primeira pergunta, Ingrid Fanny. Crise energética na Europa. Quem está sendo mais beneficiado, Brasil ou Estados Unidos? É uma boa pergunta, viu, Ingrid? Hoje eu estou gravando, 26 de outubro, eu vou fazer um vídeo essa semana, provavelmente amanhã ou sexta-feira, já mais voltado para isso, tá? Então eu estou separando alguns dados, mas já vou adiantar algumas coisas. O preço do gás na Europa começou a cair, na verdade já caiu mais de 70% do pico que bateu em agosto, e tem alguns motivos pelo lado da oferta e da demanda. Mas isso não significa que afastou a crise europeia, pelo contrário, ela está lá, viva e talvez tão viva quanto antes. Acontece que o preço está muito volátil da energia e isso deu um leve respiro no curto prazo para os países. De qualquer maneira, o que a gente vê é que a crise está forte batendo por lá. Mas vamos lá, diretamente a sua pergunta, quem se beneficia mais disso, Brasil ou Estados Unidos? A economia americana tem suas debilidades, eu venho falando sobre isso nos meus vídeos diários, no Minuto do Musa pela manhã, mas nos últimos meses, a demanda de gás natural liquefeito da Europa comprando dos Estados Unidos foi muito grande. Tanto é que os estoques na Europa estão super altos, em alguns países em 100%, na média lá 91%, 92%, como é a Alemanha, por exemplo, e muitos deles são estocados em navios, porque são gás em estado líquido, que teriam que ser regaseificados novamente quando for usado. Então, mas um grande exportador foi os Estados Unidos, no chamado gás natural liquefeito. Então, isso fez com que, até o momento, a demanda por esse produto da Europa tenha sido muito maior. Mas eu acho que a crise energética, ela não tende a ser algo de curtíssimo prazo, né? Essa última década que forçou os países a aderir a essa agenda alarmista ambiental, fez com que forçassem demais a barra para mudar as políticas ambientais, e isso trouxe escassez de energia e, consequentemente, alta dos preços, inflação, tá? E agora isso tem que ir se equilibrando novamente. Com isso, eu acredito que teremos que voltar a incentivar investimentos em petróleo, investimentos em usinas nucleares, que muitos países já voltaram a fazer. A Alemanha tentou manter as usinas ligadas, os Estados Unidos vem construindo, é o país que mais tem usina nuclear, se não me engano 93, a China está construindo mais de 60, o Brasil tem Angra 1 e Angra 2 produzindo a Angra 3, enfim. O que eu quero dizer é que eu acho que a gente vai ter que voltar a investimentos mais firmes em combustíveis fósseis, porque é dele que depende hoje o desenvolvimento dos países, e não adianta, não tem como mudar isso no curto prazo. Isso não significa abandonar a agenda, essa agenda ESG ou a agenda do meio ambiente, nada disso, mas apenas fazer um movimento paulatino, planejado, porque enquanto isso a inflação bateu e a crise energética ela é muito forte. Não existe país que cresça sem energia, não existe pessoas que vivam sem energia, indústrias que produzam. Portanto, é algo bastante grave. Esse é um dos fatores da crise europeia. Mas como você perguntou aqui sobre a energética, eu acho que no curto prazo os Estados Unidos já se beneficiou mais, justamente por oferecer esse gás natural liquefeito que fez que a Europa teve uma demanda muito grande. Mas, de novo, se esse processo persiste por um tempo maior, que é o que eu efetivamente acho que isso vai acontecer por conta disso que eu falei, dessas estratégias mal desenhadas ao longo dos últimos 12, 13 anos, o problema de energia vai continuar vivo aí na nossa vida. E o Brasil hoje ele é um importante produtor de energia e mais, é um dos países que mais produzem energia limpa no mundo. Então eu acho que o Brasil também será beneficiado disso se
nós continuarmos em agendas de reformas econômicas, liberalizantes, desburocratizantes, né? E não retrocedermos a pautas ou políticas econômicas dos anos 80 e dos anos 90 que já se provaram equivocadas, tá? Mas uma ótima pergunta, Ingrid, obrigado. Bom, vamos lá. Número 2, Reginaldo Costa. E aí, está confiante? Ele colocou as bandeirinhas do Brasil, então sem dúvida nenhuma, se eu estou confiante na eleição do Bolsonaro, estou confiante, eu estou vendo um clima bastante interessante das pessoas cada vez mais engajadas nisso, em buscar informações, não ficar batendo em qualquer outra tecla, senão a informação, senão a nossa privação de liberdade que a gente está tendo. E eu acho que dos pilares da minha vida, um dos pilares da minha vida que eu bato muito aqui é a liberdade. Quem me acompanha sabe disso. Então, estou confiante, eu acho que a população cada vez mais está amadurecendo, está ficando mais madura no processo político e está entendendo que não é apenas por um nome A ou um nome B, mas é um conjunto de coisas que nos levaria a um retrocesso tão grande, muito mais profundo do que a gente imagina, do que simplesmente uma ou outra política econômica. Então, sim, estou confiante, estou muito triste com tudo isso que a gente está vivendo, não era para a gente estar vivendo isso, a gente sabe os motivos pelos quais o Lula está concorrendo. Basicamente, se eu vou agora viajar para a Alemanha e eu roubo um banco lá e volto para o Brasil, não significa que eu não sou um ladrão, apenas roubei em outro lugar. Foi o que aconteceu, e aí, basicamente, ele não pôde ser julgado em Curitiba, para São Paulo, e aí o STF colocou ele para concorrer à presidência. Me parece muito mais já orquestrado desde lá de trás, mas eu acho que a força da rua, a força da movimentação das pessoas em perceber isso com um amadurecimento maior de envolvimento político e econômico das pessoas, que é algo que é um processo que demora um tempo, gerações para serem envolvidas, mas eu acho que esse processo foi acelerado. Então sim, estou confiante, mas não podemos baixar a guarda até domingo, passando informações relevantes, informações importantes adiante. Eu mesmo já consegui mudar vários votos, eu vejo pessoas ao meu lado falando, mudei 1, mudei 10, mudei 5, e não é mudar por mudar, não é por concordar comigo, mas são pessoas normalmente que são pouco informadas, né? Um deles inclusive me falou, um trabalhador de baixa qualificação, ele me falou, a gente trabalha tanto, eu não tenho tempo de ficar acompanhando isso, muito obrigado por me ensinar determinadas coisas, eu nunca tinha visto. Então eu acho que é um processo de informação que mostra para as pessoas uma informação mais verdadeira e não simplesmente uma manchete completamente enviesada com uma causa que obviamente é mais fácil de ser vendida, mas o custo é muito alto, principalmente para aqueles que tendem a acreditar, tá? Então sim, vamos lá, e não baixe a guarda também, Reginaldo, tá bom? Precisamos de todos fortes até domingo. Bom, Cristiane Fiorin, investidor pouco conservador, sugira investimentos em renda fixa. Cristiane, pelo que eu entendi aqui, vamos lá, você escreveu investidor pouco conservador. Eu imagino que você tenha falado que você é um pouco conservadora, mas vou falar das duas coisas. Se você for conservadora, até porque depois você falou sugira investimento em renda fixa, então eu imagino que sim. Primeiro tem um ponto. Já nos primeiros, acho que foi no primeiro episódio aqui do Me Explica Musa, volta lá, tá no meu canal aqui do YouTube. Eu expliquei como é que funciona o investimento em renda fixa, pré-fixada e atrelados à inflação, e até tem um livro, e eu fiz um vídeo falando sobre isso, que chama Renda Fixa Não É Fixa. Por quê? Porque basicamente se você sair antes do vencimento de ativos atrelados à inflação, renda fixa atrelada à inflação, IPCA mais uma taxa, IPCA mais 6, IPCA mais 7, ou um pré-fixado, você pode sair com prejuízo antes do vencimento. Expliquei lá detalhes, qualquer coisa, você deixe seu comentário que eu te ajudo com isso, tá? Então volta lá no vídeo 1, que é legal porque eu coloquei a fórmula, expliquei como é que funciona, tá? Mas se você quiser entender isso, já souber como funciona esse tipo de investimento, eu acho que eu preciso conhecer um pouco mais do teu perfil, né? Saber, enfim, qual é o montante que você tem disponível, qual é a necessidade de caixa que você precisa, desse montante total, quanto você precisaria de liquidez imediata sem correr nenhum tipo de risco. Mas vamos pressupor aqui que nós estamos falando de um investimento em que você não precise de liquidez imediata e você entenda que pode ter volatilidade nesse investimento de renda fixa e que você parte do pressuposto que pode carregar até um vencimento desses ativos. Eu diria que hoje a gente tem bastante prêmio na curva de juros brasileira. O que isso mostra? Que você pode comprar ou um pré-fixado ou um ativo atrelado à inflação, IPCA+, ou um pré-fixado pagando 14%, 15% dependendo do prazo, que há bastante espaço
para ter uma valorização até o vencimento, uma vez que no meu entender, e hoje teremos definição na taxa de juros, nós chegamos no nosso final do ciclo de alta de juros brasileira. Então essa curva de juros, que eu já expliquei lá naquele vídeo 1 também, ele mostra que tem uma gordura. Eu acho que é importante nisso, ou seja, se você carregar até o vencimento, daqui a pouco não encontrará mais essas taxas e, portanto, tem oportunidades interessantes, seja em pré-fixado ou ativos atrelados à inflação. Mas me chama, seja no Instagram também, no privado, que eu te ajudo com isso, que esse é o meu dia a dia lá com os meus clientes, tá bom? Obrigado, Cristiane. Bom, número 4, Gui Ribeiro 14. Por que acreditam tanto no socialismo? Uma boa pergunta, Guilherme, porque deve ser Guilherme, né? Perdão, Gui Ribeiro. As pautas são mais bonitas. Eu estava até falando agora no almoço, antes de vir para cá, eu fui almoçar com o pessoal lá do trabalho e estava mencionando isso, né? Se você pega para ler a Agenda 2030 da ONU, ela fala lá em mais de 100 tópicos que eles querem ter como metas, assim, vamos acabar com a fome no mundo. Vamos alimentar todas as crianças. Vamos salvar todas as árvores. Agora vamos lá, em sã consciência. Uma pessoa com caráter bom, uma pessoa do bem, quem seria contra esse tipo de pauta? Claro que todo mundo quer que as pessoas vivam bem. Claro que todo mundo quer que as crianças estejam alimentadas e vivendo da melhor forma possível. O problema é que a gente tem 2 caminhos para chegar nesse mesmo lugar. A velha história da estratégia das tesouras que começou lá com os bolcheviques e os mencheviques antes da Revolução Russa. A gente tem 2 faces de um mesmo espectro. Os 2 querem chegar nesse mesmo caminho, viver bem, todas as crianças alimentadas. Um passa, digamos, por um caminho e o outro por outro. Os 2 têm consequências. O ponto é a gente entender, durante o caminho, ou quando a gente chegar lá, qual deles causou um custo menor. E o que eu acho é que essas pautas são muito bonitas de serem vendidas, e aqui eu faço o link para a tua pergunta do socialismo. As pautas do socialismo, elas são muito bonitas de serem vendidas. Vamos lá, todo mundo viver bem, igualitariamente, vamos socializar os meios de produção, não tem privilégio nenhum para ninguém. Legal, tudo é muito bonito, só que isso não para de pé. Esqueceram de falar que isso não parou em pé em lugar nenhum do mundo e não para. Porque não adianta, se você der condições de igualdade de largada para todo mundo, tá tudo bem. Mais cedo ou mais tarde, aquelas pessoas, uns estarão à frente dos outros. Porque as pessoas são diferentes. Um é melhor em uma coisa, outro é melhor em outra. E aquele que é melhor numa coisa vai querer se destacar. É da natureza do ser humano, é normal. E é assim que a sociedade evolui. E é assim que nós chegamos a ter meios tecnológicos como esse que me permite gravar aqui e vocês estarem assistindo aí do outro lado de uma maneira com uma qualidade boa, com áudio bom, com visual bom, enfim. Então, isso faz parte do ser humano. Eu não sei produzir esse tipo de coisa, mas o meu negócio é trazer esse conteúdo para cá. Outras pessoas muito melhores do que eu produziram todo esse esquema aqui em volta, que fazem chegar até vocês esse conteúdo. Então, é um conjunto de pessoas onde uns são melhores do que outros, que não dá pra gente a vida inteira sermos iguais. Isso é irreal, isso é utópico. Então, por que muitos acreditam? Primeiro, porque eu acho que as pessoas têm uma necessidade de terceirizar a sua responsabilidade para terceiros, porque assim, quando alguma coisa dá errado, você não culpa a si mesmo. E se culpar é algo difícil, você tende a culpar o terceiro. Segundo, você sempre espera algo de alguém. Se você não sabe, ou não quer, ou não consegue produzir alguma coisa, alcançar algo que você quer, é mais fácil você pedir para esse terceiro. Esse terceiro, no caso do socialismo, é o Estado. Então, eles querem esperar sempre de alguém, porque alguém promete algo para ele, promete algo muito bonito. Então, aqueles que estão passando por um momento de dificuldade ou veem o mundo cor-de-rosa, realmente tendem a acreditar, porque as pautas são bonitas, mas tem um porém, elas não param de pé. É a mesma coisa que falar 2 mais 2 é 5. Você vai ficar falando sozinho. Ele não é 2 mais 2 é 4 e ponto final. Então, de novo, muitas pessoas acreditam porque as pautas podem ser bonitas e porque você assume menos responsabilidade na tua própria vida, delegando a terceiros. Quando, na verdade, de novo, isso é utópico. Principalmente porque quem assume essa responsabilidade vai, em algum momento, querer tirar vantagem em benefício próprio. Isso é da natureza humana e é assim que funciona. Mas, enfim, eu acho que cada vez menos pessoas acreditam no que foi a história do socialismo como um todo, porque não para de pé, tá bom? Vamos lá, João Vitor Melo. E se o Lula ladrão ganhar? Como você vê nossa economia nessa situação? O que fazer?
Bom, vamos focar aqui, João, na parte econômica. O pouco que eles divulgaram do plano econômico, que já causa uma estranheza, como é que um presidente concorrendo, um candidato a presidente concorrendo, faltando 3, 4 dias para o pleito do segundo turno, não divulga o seu plano econômico. Eu sei que a gente está falando de uma pessoa do Lula que ele tem uma arrogância ao extremo, que ele já falou que ele não é uma pessoa, ele é uma ideia, para quem lembra muito bem disso, né, ele já se coloca acima de tudo. Ele tem um nível de arrogância tamanha que eu acho que ele parte do pressuposto que ele não precisa anunciar seus ministros, que ele não precisa anunciar seu plano econômico, que vindo dele tudo está bom. Acontece que não está. Ele tem um passado condenado, ele é um condenado, ele não foi absolvido, ele desviou bilhões. Nós já tivemos mais de 20 bilhões de reais devolvidos aos cofres da União. Ou seja, não tem devolução se não tem roubo. Até ele já assumiu no debate, porque não tem como negar isso. Ele é um mentiroso contumaz. Então o histórico dele não é nada bonito. E mais, ele é uma pessoa que, enfim, já sabem do caráter dele, né? Mas ele é uma pessoa que sabe manipular as massas. Ele fala muito bem, não tão bem quanto há 20 anos atrás, mas ele fala muito bem, né? Ele sempre enganou bem as pessoas lá, desde a época do sindicato nos anos 70. Quem conviveu com isso conta histórias assim, de arrepiar desde os anos 70 dele. Então ele sempre teve um poder muito grande de manipulação de massas, mas o cara, ele é assim, na minha opinião, é um doente, é um mentiroso contumaz e um criminoso convicto, né? Bom, dito isso, o que esperar da nossa economia? Foi o que eu falei no começo. Ele divulgou um pequeno parte do plano econômico dele. E o plano econômico dele são as mesmas ideias dos anos 80 e dos anos 90. São as mesmas ideias utilizadas por presidentes, aqui vizinho ao nosso lado, a Argentina, que ele tanto defendeu e que eles se defendem entre eles. Então vamos falar de pautas econômicas mais em si. Mas assim, o pouco que foi divulgado no plano econômico. Aumento do poder do Estado e aumento do uso de empresas públicas para fomentar o desenvolvimento, ou seja, utilizar as empresas públicas para levar o desenvolvimento do país. Depois de 16 anos de governo do PT fazendo isso e que trouxeram bilhões de reais de prejuízos aos cofres públicos e aos cofres das estatais, eles querem voltar fazendo o mesmo programa que já deu errado e que já desviou. É claro, eles querem voltar a ter acesso ao caixa das empresas. Então, primeiro, utilizar empresas públicas e utilizar os bancos públicos para liberar crédito. Era o que eles faziam com Caixa, Banco do Brasil, BNDES, com juros subsidiados, ou seja, os juros no mercado era X, eles emprestavam para algumas empresas, os amigos deles, X dividido por 2, ou seja, metade dos juros. Hipoteticamente falando, era até mais baixo do que isso. Então eles davam privilégio para as empresas amigas e quem pagava isso? Nós, pagadores de impostos. Então a prática deles, a economia que eles acreditam, que eles querem, que nós acreditemos que é de sucesso, é essa. Eles falam em mudar a tabela do imposto de renda, que tem que sim ser corrigida em algum dado momento, né? Porque ela está muito atrasada, ou seja, para aumentar a faixa em que as pessoas são isentas de imposto de renda. Só que ele fala que vai fazer isso e aí, obviamente, o Estado deixa de arrecadar impostos. Ele fala que vai manter o Bolsa Família de R$600 dados pelo governo Bolsonaro, só que ele não fala também como. Ele fala que vai dar R$150 para cada família com filho e vai aumentar o salário mínimo. De novo, volta na pergunta número 1 aqui, né? Número 1 não, numa pergunta anterior. Como é que alguém vai ser contra uma pauta dessa? É muito bonito ouvir isso. Quem é que conhece de economia, da base da população mesmo, para perguntar de onde vem esse dinheiro? Então as causas são muito bonitas, mas quais são as consequências econômicas disso? Quando você gasta muito mais para dar todos esses benefícios e você não tem a contrapartida da arrecadação, o que acontece é que você se endivida mais. É igual você na tua família. Se você gasta menos e gasta mais, ganha menos e gasta mais, você vai se endividar. Você se torna uma pessoa mais arriscada. E aí o banco para de te emprestar. O país é a mesma coisa. E aí o país precisa se endividar mais. Daqui a pouco, como a Argentina, ninguém mais quer emprestar dinheiro para a Argentina, ela imprime dinheiro, estão com a inflação acima de 100%. Quem sofre? Os mais pobres que acreditaram nessas políticas mentirosas. Políticas que são bonitas no ouvidinho das pessoas, mas que não
param em pé, assim como eu falei na pergunta anterior do socialismo. Então, essas pautas econômicas de aumento de gasto público sem a diminuição do Estado, pelo contrário, o aumento do Estado para conseguir dar mais todos esses benefícios, faz com que o Estado se endivide. O Estado se endivide, acontece o que aconteceu no governo da Dilma. Ah, mas foi o governo da Dilma que ela é uma irresponsável e ela é uma incompetente ao administrar. Sim, ela é tudo isso. Mas ela também pegou uma consequência de anos depois, de que nos primeiros anos do governo Lula, ele surfou uma onda de alta de commodities, em que ele começou a gastar muito mais, porque ele veio acumulando nos primeiros anos com as exportações de commodity. O Brasil é um exportador de commodity. Arrumou, conseguiu um colchão muito alto. Esse colchão vai queimando. Chegou no governo da Dilma, foi aquela catástrofe toda. As reservas foram queimadas com suas políticas mais desastrosas ainda. Então a consequência não é de hoje, a consequência vem de lá, de 20, 30 anos atrás. As consequências econômicas não acontecem do dia para a noite, assim como os benefícios não são do dia para a noite. Então aumentar a máquina pública, usar os bancos públicos, usar as empresas estatais, como ele fala, sem ter a contrapartida de diminuir o Estado, é naturalmente um processo de endividamento do país. Endividamento do país leva mais cedo ou mais tarde à desvalorização da moeda, que leva à inflação. E quem sente? Os mais pobres. Então a situação realmente é muito complicada. E eu não falo só da figura do Lula. Ele traz de volta Zé Dirceu, ele traz de volta Mercadante, ele traz de volta todas as figuras que estão com ele desde os anos 80 e que foram e são uma catástrofe. Não só em corrupção, mas de forma administrativa também. Vamos lá. Vitim Costa.es. Melhor país para morar se for para fugir do nosso Brasil. Depende muito do teu perfil, né? Se você já tem dinheiro suficiente para viver uma aposentadoria tranquila ou se você quer fazer dinheiro. Eu dou aula na Europa, minha mãe nasceu na Espanha, eu fiz pós na Espanha, morei alguns anos na Espanha, tô montando minha vida para ficar entre Brasil e Espanha, mas fazer dinheiro mais aqui, é mais fácil no meu entender fazer dinheiro aqui, ou menos difícil do que na Europa. Então, eu acho que depende do que você quer, você tá com a vida feita e quer curtir uma praia, você quer ir fazer, você ainda não tá com a vida feita e quer fazer dinheiro, ou você tá satisfeito com o que tem e quer simplesmente trabalhar de qualquer coisa para conseguir manter um padrão de vida estável, enfim, depende muito. Eu tenho a oportunidade de conhecer bastantes países, já estou com quase 60 países que eu conheço, e eu tenho alguns ali que eu preferi, que eu tenho uma certa paixão especial, mas claro, depende muito de cada um. Então eu sou apaixonado pela Austrália, sou apaixonado pela Islândia, que é mais difícil de morar, obviamente, sou apaixonado pela Espanha, apesar de discordar 100% da política e da política econômica do país lá. A Espanha está numa situação completamente complicada por lá, já de anos, não é de agora. Que mais? Eu acho que, enfim, tem muitos países que a gente pode falar que são interessantes. Mas imagina que você queira ir curtir só e você está com dinheiro tranquilo. Você vai achar umas praias na Espanha que são magníficas, com a qualidade de vida impressionante de boa. Enfim, então, se você quiser, seja mais específico, comente aqui que eu te ajudo com isso. E eu sou muito fã dos países nórdicos. Então, Estônia, Letônia, Suíça, Finlândia, Noruega, Dinamarca. Também tenho muitas discordâncias com relação ao sistema econômico. Faz parte ter essas discordâncias, outras partes eu concordo, mas eu sou muito fã da Suíça, por exemplo, também, que tem coisas que eu discordo, coisas que eu concordo, mas eu acho que em linhas gerais são países que você tem uma qualidade de vida que, na minha forma de entender, me agradam. De novo, discordo de muita coisa do modelo econômico, mas eu acho que, olhando geral, vale a pena conhecer, porque tem muita coisa interessante, tá bom? Samuel Soares, em caso de vitória da esquerda, qual o risco para a B3 e para o PIB? Eu respondi agora na pergunta 5, Samuel, mas eu acho que a B3 ela tende a cair, né, nessa eventual vitória do Lula, se Deus quiser não.
ela tende, obviamente, a cair. Aí, lá para frente, a gente tem que entender quais seriam as políticas divulgadas por ele, quais são os nomes de suas equipes econômicas, até porque eles estão em segredo, não abriram o jogo ainda, né? Então não dá pra gente saber. Depende, se eles forem extremamente, se entra um Lula muito radical, com pautas muito à esquerda, mas o Congresso e o Senado estão mais à direita, sim, pode ter um contrapeso, mas se tem indicação de STF, a gente já tá vendo o que eles podem fazer com o judiciário, enfim, então prefiro não opinar aqui, mas se ele for com as ideias que ele fala, realmente eu acho que o mercado sente bastante. E, consequentemente, a economia, né? Aí eu respondi até na pergunta número 5 aqui sobre o endividamento, que mais cedo ou mais tarde leva a uma inflação que quem acaba sendo prejudicado são os mais pobres, aqueles que justamente acreditam nessas políticas que, de novo, matematicamente, elas não param em pé. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Brasil ele tem uma projeção nos próximos anos, se não for feita muita besteira, de crescer, até porque já tem muito investimento contratado para os próximos anos, deixados por esse governo, principalmente em infraestrutura. Mas, de novo, se começa a ter políticas muito à esquerda, burocratizantes, enfim, colocando o Estado no papel central e não o empreendedor, eu acho que a gente pode regredir a muitos. Esperemos que não. Preciliano Rodrigues, qual dica você dá para quem quer iniciar com fundo imobiliário? Essa é uma boa pergunta. Fundo imobiliário são ativos negociados em bolsa, em que eles têm dentro da carteira deles ativos de imóveis fixos, ativos de imóveis reais, eu quero dizer, né? Então você pode ter os imóveis, digamos, os fundos de imobiliários de tijolo, são aqueles conhecidos como de tijolo, são aqueles que têm, de repente, são donos de prédios comerciais, de algum ativo mesmo físico, de um prédio, de uma casa, de um shopping, do que quer que seja. Você tem aqueles fundos imobiliários de logística, em que eles podem ser dono de um galpão logístico, de alguns galpões logísticos de algumas empresas. Essas empresas pagam seus aluguéis para os fundos e os fundos distribuem o rendimento, chamados dividendos, que são isentos de imposto de renda até hoje, né, para nós cotistas. Então você compra uma cota de um fundo imobiliário na bolsa e passa a receber essas cotas. As cotas são isentas de imposto de renda hoje, os ativos têm liquidez em 2 dias e você, obviamente, pode sair mais rápido do que vender uma casa ou vender um imóvel físico. Além do que, esses dividendos são bem mais altos do que um aluguel de um apartamento que você pode comprar ou de uma casa. Então, tem suas vantagens. Agora, o que eu acho que você tem que olhar, primeiro de tudo, quais são os ativos que estão dentro da carteira. Eu acho que vale a pena você olhar quais os ativos, se ela é monoativa ou não, ou seja, se tem um ativo só dentro desse fundo, e aí, obviamente, qual é essa empresa, até porque se ela para de pagar aluguel, você também deixa de receber, né? Como está a saúde financeira dessa ou dessas empresas que estão dentro dos fundos, né? Diversificar em fundos de tijolo, fundo de papel, galpões logísticos, e entender que tem uma certa volatilidade, porque ela é negociada em bolsa. A gente tem uma pauta da reforma tributária que provavelmente em algum momento vai tributar dividendos, e aí os dividendos, os fundos imobiliários no curto prazo tendem a sentir isso, porque hoje ele é isento, né? Então eu acho que olhar quais ativos fazem parte da carteira do fundo, né? Qual ou quais ativos, a saúde financeira desses ativos, se são bons pagadores, não são, quais os tipos de contratos que envolvem essas empresas com fundo imobiliário, os contratos de aluguel, de quantos anos são, quantos anos tem pela frente do contrato, são contratos típicos ou contratos atípicos, né? Uns são tem mais segurança, outros menos, mas o que tem menos paga mais aluguel. Então, qual tipo de risco você quer correr? Eu acho que esses são os principais pontos a se olhar e acompanhar os fatos relevantes que saem, porque, de novo, é um mercado em franca expansão no Brasil, assim como já é muito grande lá nos Estados Unidos, tá? Luana Riso, em caso de vitória de Lula, o que fazer com os investimentos em renda fixa? Na verdade, em renda fixa, acho que não tem muito o que fazer, Luana. Provavelmente, imaginemos que isso venha acontecer, de novo, espero que não, mas se isso vier a acontecer, é bem provável que a bolsa caia, o dólar suba, as curvas de juros subam, e com isso você vai ter uma precificação para baixo dos ativos de renda fixa. Os ativos atrelados à inflação ou pré-fixados, sem dúvida, com a marcação a mercado, que foi o que eu expliquei na pergunta anterior aqui, no começo, que eu falei que não me explica a musa número 1, eu expliquei a fórmula, tudo mais,
eles terão essa precificação dos ativos por conta da marcação a mercado para baixo. Então os ativos se desvalorizarão se você sair antes do prazo. Mas se você não sair antes do prazo, você vai ver lá uma desvalorização da tua carteira. Essa desvalorização, você tem que entender que ela é pontual e se você carregar para o vencimento, você não terá essa desvalorização. Então eu acho que não tem muito o que fazer, tá? Porque ou você vai sair para entrar numa nova renda fixa com uma taxa mais alta, só que aí você vai sair com prejuízo, tem que fazer o cálculo se faz sentido, ou então realmente é esperar o que você está posicionado. Não vejo muito na renda fixa, muito o que fazer nesse sentido não, tá bom? Bárbara Rela Godinho, Natura defendendo Lula e apontando como ameaça a Bolsonaro. Pois é, vamos olhar aqui, até tenho essa, enquanto eu falo com vocês aqui, olhar o gráfico da Natura, que a Natura ela tem NTCO3. A Natura ela tem uma desvalorização expressiva ao longo dos últimos meses, anos, né? Mas a gente tem uma desvalorização expressiva da empresa nos últimos meses em bolsa, e aí é natural que alguns investidores façam essa escolha ou tenham um certo receio do papel. Eu, particularmente, não tenho em minha carteira, né? Eu acho que não está entrando, mas depois eu pego aqui, não está entrando da Natura. Mas enfim, eu acho que eu não sei por que algumas empresas já defendem publicamente isso, já me perguntaram nos episódios anteriores aqui por que eu acho que determinados grandes empresários entram para a campanha de políticos que defendem um Estado maior, que defendem mais burocracia, que são contra basicamente o empreendedorismo, que criam aquela narrativa de ricos contra pobres. Eu acho isso assim muito hipócrita, para ser sincero. São empresários e executivos que ao longo da sua vida pregaram o liberalismo, até por isso se tornaram grandes empresários e grandes executivos, mas que hoje parece que simplesmente pulam de muro. Eu estava falando com um executivo de uma multinacional que é meu cliente esses dias, obviamente eu não vou dar o nome da empresa, em que ele é eleitor do Bolsonaro, e ele tem uma outra concorrente também negociada em bolsa, as duas são negociadas em bolsa. E ele falando, ele, esse meu amigo e meu cliente defende, tá defendendo obviamente mais mercado liberal, menos impostos, então ele vai votar no Bolsonaro, e o outro lado é um desses políticos, desses executivos que está defendendo o Lula, presidente de uma empresa. E ele falou, olha, é só olhar, essa empresa caiu caiu ao valor de 1/3, ela vale 1/3 hoje do que valia um ano atrás, porque eu fiz um comentário no Twitter desse empresário que está defendendo o Lula, falando, me parece que para ser um altíssimo executivo, você não precisa ter grande coerência, porque você defendeu a vida inteira um livre mercado, você defendeu a vida inteira menos impostos, menos burocracias, e agora você faz uma aposta por um candidato que fala totalmente ao contrário disso. Então, me causa estranheza, a Natura é uma delas, e eu gostaria de falar aqui, vou aproveitar, eu falei no meu vídeo pela manhã, que quando falam que, olha, os empresários estão com o Lula, o mercado financeiro está com o Lula, não. Eu estou há 16 anos no mercado financeiro, a gente sabe quais bancos estão, né? Herdeiras do Itaú, Moreira Salles, que eram do Unibanco, que foram comprados pelo Itaú, Bradesco, mas você vê algum outro ali, você vê Armínio Fraga, que é do mercado financeiro, mas foi do PSDB, você vê o Pércio Arida, enfim, figuras que estiveram ali com o PSDB, que hoje a gente já viu que o PSDB e PT é a mesma coisa, passaram a defender, não é o mercado financeiro. Eu, de novo, estou há 16 anos nesse mercado, tenho bastante gente conhecida, bastante, em diferentes bancos locais, bancos internacionais, corretoras, gestoras. Eu não conheço nenhum que vai votar no Lula assim próximo a mim. Então, não é o mercado financeiro, não são os altos executivos, são alguns poucos. E a narrativa de que todo mundo cria uma narrativa mentirosa e isso não condiz com a realidade. Tá? Então eu acho que a grande maioria dos empresários, digamos, comuns, sem ser esses meta-empresários, assim, grande parte deles estão, não digo com o Bolsonaro, digo com a abertura de mercado, com a livre concorrência, com o fim dos privilégios, com desburocratização, com menos Estado, com menos burocracia para contratação, e isso passar longe do programa do PT.
JLN Prado, explica pra gente de forma mais simples como as ideias do Lula vão destruir a economia. Eu acho que eu peguei essa pergunta, foi interessante, mas eu acabei respondendo na outra, né? Quando eu falei do Estado ser muito maior, de envolvimento de empresas públicas, de bancos públicos, de juros subsidiados, ou seja, os juros é mais alto e o governo oferece juros mais baixos, isso tem um custo, né? O dinheiro público que paga isso. Então você cria um país muito mais endividado, que leva a uma desvalorização da moeda, que leva à inflação, tá? Então acho que eu acabei explicando. Mas Prado, JLN Prado, se porventura ficou alguma dúvida, comenta aqui ou me chama no inbox lá no direct lá no Instagram, que eu respondo mais detalhes, tá bom? Nicolas Câmara, 77, comecei a investir na bolsa, quais dicas você me dá? Entenda e passe a pensar no longo prazo. Fuja de querer virar um day trade. Eu há 16 anos não conheço um vencedor em day trade. Pode haver, eu não conheço. Não entre em opiniões de elevador ou de amigos. Compre tal coisa porque vai acontecer. Notícias assim dificilmente saem contando pra gente. As pessoas tendem a contar muito mais os sucessos, mas não contam os prejuízos. Com isso, você sempre vai ter a impressão que a pessoa está sempre ganhando e fala, eu vou seguir essa pessoa, o que não é uma verdade. Então não cai em falácias, não cai em rendimentos exorbitantes sem uma eventual tomada de risco. Entenda a volatilidade, entenda que bolsa é um investimento de construção de patrimônio ao longo do tempo. Comece a entender que é importante conhecer o fluxo de caixa da empresa, a perspectiva de caixa, a geração de caixa dessa empresa, para que a gente invista o nosso dinheiro em empresas sólidas, em empresas que continuarão a gerar caixa com o setor que você confia lá na frente. E, de novo, não caia em falácias de curto prazo. Tá bom, Nicolás? Boa pergunta. Carbares. Qual é a maior ameaça de tributar dividendos? Lula ou Bolsonaro? Olha, eu acho que dividendos, não que eu seja a favor, eu sou sempre a favor de diminuição de impostos, tá? Principalmente quando a gente diminui o Estado, e isso aconteceu. O Estado brasileiro diminuiu nos últimos 4 anos em 15,5% em termos reais, descontados a inflação. Primeiro governo que termina com menos funcionário público do que quando começou. Primeiro governo que termina gastando menos do que quando começou. Dito isso, eu acho que a chance de tributar dividendos vem com os dois. Mas, de novo, eu não concordo com tributar dividendos também. Eu sou a favor de diminuição da carga tributária de forma expressiva com a diminuição do Estado, de forma radical. Mas, obviamente, o entorno do Bolsonaro prega uma diminuição do Estado. O discurso no cerne da sociedade em volta do governo do Bolsonaro é de uma diminuição do Estado, pró-empreendedorismo, pró-liberdade de mercado, pró-liberdade individual. O entorno do PT é mais Estado para eu te dar tudo, mais Estado, mais governo, mais gastos. Portanto, por mais que o risco de tributar dividendos eu acho que vem numa reforma tributária próxima, em contrapartida, num governo do Bolsonaro, se tributar dividendos, tem uma tirada na outra ponta. Deixa de tributar em outro lugar, compensado por alguma coisa, ou se não for no curto prazo compensado, tem uma perspectiva no médio e no longo prazo da diminuição do Estado ser uma figura importante dentro do governo, uma pauta importante dentro do governo. Agora, no outro, você tem o lado do Lula de vai ter que tributar sempre muito mais para fechar a conta com o Estado inchado e ineficiente que ele prega. Então, eu acho que a questão aqui dos dividendos vai acabar acontecendo, infelizmente, mas o entorno do governo Bolsonaro é muito mais pró-mercado, menos impostos para todos, pró-geração de renda, pró-geração de empregos, e isso melhora a vida de todo mundo no geral, do que o outro que faz uma máquina pública já inchada, inchar ainda mais. Essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigado. De novo, coloco aqui os endereços do estúdio Keep Broadcast, aqui onde eu estou gravando em parceria. Muito obrigado e até semana que vem.